Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para darmos continuidade aos estudos para a escola bíblica dominical, para a classe de adolescentes. E a nossa lição hoje é a lição de número 11, que tem por título O Combate Espiritual. E lembrando os irmãos que o tema proposto para esse trimestre, e nós estamos estudando as epístolas do Novo Testamento, uma primeira parte, e nós temos também o nosso texto áureo, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo é o 6, e versos 11 e 12, que nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a nossa lição também repartida, temos a nossa introdução, um primeiro tópico, um segundo tópico e um terceiro tópico. E dentro desses tópicos nós temos subtópicos que nós estaremos comentando na lição de hoje. Temos também, como é proposto pelos nossos irmãos da comissão que elaboram, o comentarista da revista, da escola dominical, objetivos a serem alcançados. E um primeiro objetivo a ser alcançado dentro do estudo de hoje, em tratando-se do combate espiritual, é saber que sempre vivemos em batalha espiritual. E um segundo objetivo é ser um crente preparado para enfrentar os embates da vida cristã. E um terceiro objetivo, agir revestido de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Então, indo já para a nossa introdução, o comentarista deixou registrado assim: nesta lição, o apóstolo Paulo ensina sobre a batalha espiritual, que é uma grande realidade, em que estão inseridos os servos do Senhor, bem como a necessidade de estarmos sempre preparados e bem munidos das armas espirituais para vencermos esse constante combate. Então, na lição de hoje, dentro da carta de Paulo aos Efésios, mais exatamente no capítulo 6, o propósito do apóstolo é nos ensinar sobre a batalha espiritual que nós constantemente vivemos. Todos os dias nós enfrentamos ou passamos por este combate espiritual, e também vai nos ensinar da grande necessidade de estarmos sempre preparados e também munidos com as armas que foram disponibilizadas para nós, que não são armas carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então o apóstolo vai nos ensinar também essa grande necessidade de estarmos preparados, munidos das armas espirituais, para que possamos então vencer este constante combate. E lembrando que é um combate entre as trevas e a luz. Lembrando que o nosso opositor, ele é Satanás, o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus.
né? A antiga serpente, o dragão, e nós não podemos ignorar os seus ardis. E Satanás é um ser totalmente espiritual. E é por isso que as batalhas que travamos, elas não se dão em esfera terrena. Mas como disse o apóstolo mesmo na sua carta, no capítulo 6, versos que lemos, 11 e 12, o nosso embate espiritual, ele se dá nas regiões celestiais. E é dentro desse assunto que a lição de hoje vai discorrer. E aqui no primeiro tópico, nós temos por título a natureza do combate, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 ao 13, e eu gostaria de ler com os irmãos, que está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, essa é a recomendação do apóstolo Paulo, em tratando-se então deste embate espiritual. E a recomendação dele é, no verso 11, para todos nós que fomos inseridos dentro desse contexto como os servos de Deus, alistados para esta guerra, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E fazendo assim, devemos resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo, ou as investidas do diabo contra nós. Por quê? Porque o verso seguinte ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra seres espirituais nos lugares celestiais. E toda e qualquer batalha requer preparação, diz o comentarista. Ninguém deve se lançar despreparado numa luta. Essa preparação requer cuidados que se tornam indispensáveis para o sucesso na batalha. Paulo assim recomenda: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Dessa maneira fica claro que a referida força não pode ser produzida por pessoas. Pelo contrário, ela tem sua fonte e essência no Senhor Jesus ou no Senhor Deus. Quando se vive em união com Ele, ou em comunhão com Ele, dentro dos limites de sua vontade, da vontade de Deus, e consequentemente de sua graça, não pode haver falha devido à falta de poder. Sem Deus, o cristão nada pode fazer, mas toda a força do seu poder está à nossa disposição. Então observem que dentro desse primeiro tópico, o comentarista deixa claro para nós o que lemos na carta propriamente dita no capítulo 6, versos 10 ao 13, ele vai dizer que toda e qualquer batalha requer preparação e estratégia. E assim nós vemos dentro da área militar, né, que existe uma preparação ou uma constante preparação para uma possível guerra, para que quando ou se houver uma guerra, não esteja ninguém despreparado para então guerrear contra o exército opositor ou o exército
inimigo. E existem exércitos que eles treinam, ainda que não vão para a guerra, mas eles treinam todos os dias para uma possível guerra. E dentro desses treinamentos, dentro dessa preparação para uma possível guerra, existem algumas cabeças pensantes que pensam também em estratégias para facilitar uma possível vitória mediante a uma possível guerra. Então, o comentarista coloca bem para nós que no combate espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos nos preparar, porque a nossa batalha é constante. E nós precisamos ter estratégias para vencer essas batalhas que nos rodeiam, que nos cercam todos os dias. E a recomendação do comentarista é que ninguém deve estar despreparado ou se lançar despreparado, né, nesta guerra ou nessa luta. E essa preparação ela requer alguns cuidados que se tornam indispensáveis dentro de uma preparação para uma possível guerra, para que haja então o sucesso. Então essa preparação requer cuidados especiais que eles se tornam indispensáveis para o sucesso. E assim Paulo vai recomendar no verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dessa maneira fica claro que a referida força ela não pode ser produzida por pessoas. E lembrando que a recomendação do apóstolo é para que nos fortaleçamos no Senhor, porque é dele que vem toda a nossa força, toda a estratégia para então as nossas batalhas e combates espirituais diários. E essa força ela não pode ser produzida por pessoas. Muito pelo contrário, a fonte e a essência é o próprio Senhor Deus. E lembrando que o salmista, no Salmo de número 121 e tantos outros salmos poderíamos citar aqui, mas eu quero fazer menção do Salmo de número 121, quando as guerras elas se davam em lugares baixos e o exército que se sentia então em perigo e vendo a sua possível derrota, eles fugiam para os montes, pensando e tendo a ideia de que possivelmente lá nos montes eles não seriam alcançados pelo inimigo então que estava vindo com grande força pelejar contra o exército que agora está em fugida e em fugida para os montes. E o salmista ele faz essa referência no Salmo 121, comparando a essas guerras que se davam em lugares baixos e o exército então que estava sendo ameaçado e se vendo então agora derrotado, fugindo para os montes. Ele vai usar a expressão do Salmo 121, tendo Deus como a fonte de toda a essência e de todo o poder. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o próprio Salmo 46, como referência também, vemos ali a expressão do salmista confiando em Deus, tendo em vista que Deus era a fonte de todo o seu poder, né? Essa essência que emanava de Deus, e ele vai usar aquelas expressões lindas que existem no Salmo 46, em especial o verso 10, quando o próprio Deus responde ao salmista mediante a uma situação de combate espiritual.
E a resposta de Deus mediante a situação e o combate espiritual é essa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, Deus, como sendo a fonte e a essência de todo o poder que emana para cada um de nós, mediante esses combates espirituais que nós travamos todos os dias. E a recomendação do apóstolo para os irmãos de Éfeso, e estendendo para nós hoje, é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí temos a referência de João 15, verso 1 ao 5, mas não leremos, os irmãos podem ler em suas respectivas classes. E pelo fato de forças espirituais da maldade estarem dispostas em ordem de batalha contra o crente, só os recursos divinos e espirituais podem resistir a elas. Paulo deixa claro que a guerra cristã não é empreendida contra forças terrenas, porque ele diz: não temos que lutar contra carne nem sangue. Sendo assim, não se trata de uma luta de homens contra homens, mas contra inimigos espirituais. Portanto, não é física, mas é espiritual. E essa realidade era, por certo, algo bem familiar aos cristãos de Éfeso. Então, olha que ponto interessante. E nós, crentes, precisamos estar conscientes disso, irmãos, que a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer que a luta ela não é contra irmão ou contra irmã, ou de irmão contra irmão, de irmã contra irmã. Foge totalmente essa ideia, porque observem que nós somos criaturas limitadas, sem força nenhuma, sem poder nenhum, para sequer guerrearmos entre nós mesmos. Mas observem que o apóstolo, ele vai esclarecer para os irmãos que a nossa guerra, a nossa luta, ela vai além. E ela não é travada contra forças terrenas ou contra homens terrenos, mas ela é contra o próprio diabo. E ela não se dá em âmbito físico, mas ela se dá em âmbito espiritual. E é por isso que o crente, ele não anda com uma arma de fogo, ele não anda com uma arma branca. O crente, ele não tem, né, um fuzil, uma metralhadora, ele não tem nenhuma destas armas. A arma que o crente carrega nos braços é a Bíblia Sagrada. A outra arma que o crente tem, e Tiago vai dizer que se um crente dobra o joelho para orar, essa oração pode muito em seus efeitos. Então observem bem que as armas que também foram disponibilizadas para nós não são armas terrenas, são armas espirituais. Por quê? Porque a nossa luta é espiritual. E se nós entendermos isso e termos a consciência de que nós estamos lidando com um inimigo que é estrategista, que nós estamos lidando com um inimigo que é incansável, que nós estamos lutando com um inimigo que não dorme, que não descansa e que tem todo o tempo para maquinar contra as nossas vidas, nós nos colocaríamos mais à disposição destas armas espirituais que temos, como por exemplo a oração, como por exemplo a consagração, o jejum. E lembrando que Jesus mesmo disse que existem castas de demônios, luta espiritual, que elas só saem através de jejum e oração. Observem que Jesus não fala de armas terrenas. E por quê? Porque o texto revela de luta espiritual em regiões celestiais. E é por isso que ele fala do jejum e da oração. E isso me faz recordar agora, lá no livro de Josué, capítulo 3,
que o último obstáculo que o povo enfrentaria para que pudessem herdar a terra prometida era a travessia do Jordão. E se nós lermos lá o capítulo 3, o verso 5, existe uma ordem de Deus para Josué e para os demais, para que então pudessem herdar a terra, tendo em vista que o Jordão era o último obstáculo a ser então superado ali. E a recomendação de Deus era esta: santificai-vos. Ou seja, tinha que haver uma preparação, tinha que haver ali um despojar-se de si mesmo, para que então pudessem tomar posse da promessa que Deus havia feito. Mas observem bem que a recomendação de Deus é essa: santificai-vos. E em se tratando de combate espiritual, é necessário utilizarmos estas armas que nos foram disponibilizadas: a santificação, a consagração, o jejum, a oração. E lembrando, e vale frisar isso, que o nosso inimigo, ele não é carnal. Eu não tenho que lutar contra o meu irmão e contra a minha irmã. Eu tenho que me unir a eles, porque a nossa luta é contra Satanás. Então, nós precisamos estar conscientes disto. E é por isso que o apóstolo vai nos ensinar e vai deixar claro para nós que a nossa guerra, ela não é contra forças terrenas, mas sim contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E lembrando, irmãos, que o nosso inimigo, Tiago, Pedro, 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 5, ele vai usar uma expressão ali: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, olha as expressões de Pedro, ele anda ao derredor, né, esperando uma oportunidade para atacar, entendeu? E a intenção de Satanás é destruir, é matar, mas a recomendação de Pedro é: sede sóbrios e vigiai, está atento, está percebido. E a comparação ali que ele faz do leão animal, é só nós compararmos aí o leão como sendo, né, a expressão que se usa para o leão como o rei da selva. Prestem bem atenção como o leão ele faz para atacar a sua presa. Ele se camufla muito bem, ele é um animal muito paciente, observa muito a sua presa. E ele espera o momento certo de atacar a sua presa. E quando é que ele então empreende nesse ataque contra a sua presa? Quando ele vê e percebe que a sua presa está distraída. E aí então ele ataca, e o ataque dele é fatal. É por isso que Pedro vai usar essa expressão de que o diabo brama como um leão, é nesse sentido, de atacar aquele que está desapercebido ou despreparado. Então, irmãos, vigiemos, oremos, santifiquemos a nossa vida, porque assim nós teremos então sucesso nessa batalha. As armaduras de Deus, agora um segundo tópico, capítulo 6, o verso 14 ao 24, mas nós não leremos esses versos, mas os irmãos fiquem à vontade para ler. E vamos ler somente o verso 14 e alguns versos da carta de Paulo aos Efésios. Verso 14 diz assim: estai, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, eis aí agora, dentro desse contexto do combate espiritual, a maneira como nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E agora Paulo expõe então com quem nós temos que lutar. A gente percebe dentro desse aspecto com quem estamos lutando. E aí agora ele vai recomendar aos irmãos então para que se preparem, tomando sobre eles toda a armadura de Deus. E é o que devemos fazer nos dias de hoje. Porque o embate é o mesmo, o inimigo é o mesmo, a intenção do inimigo é a mesma. E reiterando a necessidade de o cristão estar preparado para a batalha espiritual e vencê-la, Paulo exorta a nos revestirmos das armas pertencentes a Deus, revestivos de toda a armadura de Deus. Observem que não pode estar faltando nada. Quando Paulo diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, é de toda a armadura de Deus. Notemos que esse ato implica esforço do crente em se apropriar de toda a armadura espiritual de Deus, pela obediência em tomá-la ou se revestir dela. As primeiras 3 peças da armadura, como por exemplo o cinto, a couraça e os sapatos, eram usados continuamente lá no campo de batalha. E as últimas 3, o escudo, o capacete e a espada, eram mantidas preparadas para serem usadas quando a luta real começasse no dia mau. Desde a queda do ser humano, todo dia tem sido mau. Portanto, devemos revestir-nos do cinto da verdade, tendo uma vida sincera diante de Deus, e também nos revestindo da couraça da justiça, tendo uma vida santa, separada diante de Deus e também dos homens. Ter os pés calçados com o evangelho da paz, portar o capacete da salvação, manter firme a nossa esperança na promessa de Deus. E a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. E por último, estar em oração, que é o nosso contato diário com Deus. Irmãos, interessante esse ponto que ele coloca para nós aqui, esses 3 primeiros itens, como sendo algo que era necessário para quando então esse soldado fosse para o campo. E as outras 3, ele vai falar então que são utilizadas quando verdadeiramente então começasse a batalha. E ele vai falar do dia mau. E aí o comentarista coloca aqui que desde a queda do homem todos os dias são maus. E que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus todos os dias. Ou seja, eu me revesti hoje, eu preciso me revestir amanhã, eu preciso me revestir depois de amanhã, eu preciso me revestir dia seguinte. Por quê? Que ele faz menção de nos revestirmos todos os dias, porque todos os dias se tornaram maus depois da queda do homem. Vale lembrar que Jesus, depois de ser batizado por João, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E observem que a tentação é algo real em nossas vidas. O diabo nos tenta todos os dias. E lembrando que a intenção de Satanás ali, em relação a Cristo, era uma só. Que Cristo então se prostrasse diante dele, ou diante das ofertas que ele estava colocando diante do Senhor Jesus,
Mas observem bem que em tratando-se de batalha espiritual, ali Jesus era homem, mas ali Jesus também era Deus. Mas Satanás foi tentar ele como homem. Tanto é que Jesus com fome, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O que é que o diabo foi oferecer para ele como homem? Pão. Por quê? Porque Satanás sabia que ele estava com fome. E depois observem bem que as outras duas ocasiões em que Satanás vai propor algo para Jesus, é algo que é tentador para o coração enganoso do homem. Satanás vai oferecer os reinos deste mundo e a glória deles. Observem que são coisas que atraem o coração do homem mediante a sua necessidade. Mas Jesus vai usar a sua arma espiritual, que é a espada do Espírito, propriamente dita na carta no capítulo 6. E Jesus, então, através da palavra, que é a espada do Espírito, vence a tentação, o tentador se retira dele, os anjos vêm e servem a Jesus. Então, fica para nós o ensino, mais uma vez, de que a palavra de Deus, sendo a espada do Espírito, ela precisa ser usada contra as tentações que nos sobrevêm todos os dias, num combate contra a nossa vida, com a intenção de negarmos a nossa fé, negarmos a Cristo, através daquilo que nos é oferecido. Mas nós temos autoridade divina mediante a essas armas que nos foram dadas para vencermos essas tentações. E aí Paulo então recomenda que nos revistamos ou tomamos sobre nós toda a armadura de Deus. E também, por último, ele fala a respeito da oração. Irmãos, Jesus ensinou isso muito acerca da oração. Quando ele está ali com os discípulos, olha a batalha espiritual que Jesus estava passando. Ele ia ser entregue para os soldados ali no jardim do Getsêmani. Satanás já tinha colocado no coração de Judas para traí-lo. E ele então pega os 3 mais chegados e ele se retira a um lugar para orar, mas ele recomenda que os 3 ficassem ali e vigiassem. E aí Jesus então ele tira um tempo de oração e volta. E quando ele volta, ele pega os 3 dormindo. E Jesus vai repreendê-los de uma maneira enérgica. E a expressão de Jesus para eles é essa: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Portanto, vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas observem que eles não puderam vigiar nem uma hora. E Jesus então vai exortá-los a que tomem cuidado com relação a isso. Então a oração é algo primordial para nós mantermos o nosso contato com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer orando em todo o tempo. Estando em casa orando, no serviço orando, andando para a rua orando, em todo o tempo. E é a recomendação de Paulo aos Tessalonicenses: orar sem cessar. São armas disponibilizadas para nós nesta batalha espiritual. E aí o terceiro tópico: situações da vida que evidenciam que estamos num combate. E aí, irmãos, a gente vê algumas coisas que são realidade no nosso meio. A falta de paixão espiritual, a falta de fervor espiritual, a falta de desejo pelas coisas espirituais. E observem que isso evidencia que nós estamos num combate. Lembra que eu disse
anteriormente, agorinha mesmo, que os discípulos não puderam nem vigiar nem uma hora. E aí Jesus exorta eles, vigiar e orar, porque verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E então, quando nós deixamos algumas coisas entrarem em nossos corações e nós começamos a perder esse desejo pelas coisas espirituais, quando as coisas começam a ficar comuns, sabe? Quando o culto já é comum, quando ir para a igreja é algo comum, quando ir para a escola dominical se torna algo comum, eu preciso estar atento e fazer uma autoanálise da minha vida para perceber e pedir para que Deus me mostre o que está acontecendo. Porque, na verdade, a caminhada cristã, ela é para frente e depois para cima, né? Olhando para Jesus, que está em cima, mas nós caminhamos em direção a Ele, nós não podemos regredir. Então, quando existe essa ausência dessa paixão, desse fervor, deste desejo pelas coisas espirituais, isso mostra que eu estou num combate, mas que eu estou regredindo. E aí o inimigo vem roubar o nosso desejo pelas coisas de Deus. De repente a nossa vida de oração já está parada, o nosso compromisso parece pesar demais, o desânimo chega e nos leva ao abandono da leitura, que se torna cada vez mais escasso, e por fim o forte desejo de abandonar a tarefa a nós confiada. Olha só. Então, quando eu não tenho mais desejo de orar, não tenho mais desejo de ler a Bíblia, não tenho mais desejo de estar envolvido como eu era com o compromisso que a mim foi confiado, opa, eu preciso estar atento. Isso mostra que eu estou num combate espiritual. E aí quem mais eu alimentar é o que vai se sobressair. Se eu alimentar a carne vai vencer essa batalha. Mas se eu alimentar o espírito, com certeza a carne vai ser flagelada. Ela vai ser reduzida a nada e eu vou estar como um vencedor, não por mim mesmo, mas Deus me dando força para poder vencer. Mas eu preciso estar atento a isso. E quantos no nosso meio hoje, irmãos, já não lê mais a Bíblia, já estão desanimados, vão para a igreja só por ir, para ver alguém ou para ver alguns, e a gente precisa tomar um cuidado. Lembrando que nós estamos indo para adorar a Deus. E aí fica então esse alerta para nós. E dentro desse contexto todo, o que leva então o resultado final? Abandono da fé. O naufrágio na fé. E aí, só Deus para ter misericórdia. E aí outra situação que evidencia que eu estou num combate é a falta de paz. E hoje, irmãos, o que está difícil de nós vermos é paz entre os irmãos e às vezes no nosso meio mesmo falta a paz. E lembrando que o Senhor Jesus é o príncipe da paz, sabe? Então o inimigo bombardeia a nossa mente com vários pensamentos e tentações contínuas para roubar a nossa paz, confundir os propósitos e nos frustrar. A mente fica irritada, fadigada, ansiosa e exausta. Observem bem o perigo que nós estamos correndo então. Isso também evidencia que eu estou num combate espiritual, ausência de paz. E agora uma terceira situação que evidencia que eu estou num combate, hábitos e pecados antigos começam a voltar. Numa longa batalha espiritual, uma pessoa é frequentemente puxada de volta para ciclos negativos, dos quais ela se libertou. O inimigo quer escravizá-la novamente nas mesmas e velhas amarras, voltando ao pecado do qual já estava livre. Ela pode perder a vergonha e a consciência da condenação, podendo cair em uma derrota ainda mais profunda. Olha só que perigo, que terreno escorregadio que evidencia que eu estou numa batalha espiritual.
hábitos e pecados antigos, eles começam a voltar devido a essa frieza, devido à ausência do desejo das coisas espirituais. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Marta e Maria, Marta fadigada com muitas coisas, mas Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E lembrando que Jesus, ele não repreende Marta, mas ele fala para ela: você está preocupado com tantas coisas dessa vida, Marta, mas Maria escolheu a melhor parte que não vai ser tirada. E qual é a melhor parte? É estar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Aí nós estaremos livres de voltarmos a hábitos antigos, pecados antigos, que revelam que nós estamos numa batalha muito complexa espiritualmente. E isso pode ocasionar numa queda e numa derrota ainda mais profunda. Então, o que deixa de ensino para nós a lição de hoje é que nos revistamos de toda a armadura de Deus, estejamos em oração, estejamos em consagração, nos acheguemos mais ao Senhor, busquemos dele, nos revestir de toda a sua armadura. Ora, a fim é ele que nos reveste, é ele que nos disponibiliza para que possamos vencer e estaremos livres, né, de todas estas mazelas que nos rodeiam e ficaremos livres, ainda que em combates, mas ficaremos livres destas coisas que, na verdade, são situações que evidenciam, né, de que nós estejamos aí prestes a escorregar e até mesmo cair. Então a recomendação do apóstolo é essa. E lembrando que quando Paulo escreve isso aos irmãos, denota e deixa claro para nós que os irmãos viviam em constante combate também ali na igreja de Éfeso. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos que então tomassem toda a armadura de Deus, mostrando com quem eles estariam lutando. E aí, então, para que tivessem sucesso mediante a essa batalha, eles deveriam proceder em obediência àquilo que o apóstolo estava recomendando. E então chegamos, por fim, em nossa conclusão. A palavra de Deus nos ensina o caminho a ser trilhado para permanecermos inabaláveis e sermos vencedores na guerra espiritual e no enfrentamento das lutas do viver. A Bíblia diz: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Provérbios 1:33. E também o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza. O Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Olha quanta coisa, ainda que um exército me cercasse, não temerei, porque tu estás comigo. O Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Então, o segredo é dar ouvidos aos conselhos divinos. O segredo é andar no temor do Senhor, em santificação. E aí nós teremos então sucesso, vindo de Deus para nós, nas batalhas que enfrentamos todos os dias. Então, assim que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.